vida para nossas vidas, Pai. Amém. E que ela venha de encontro às nossas respostas, Pai. E que seja, Senhor, um estudo de enriquecimento para a honra e glória do Teu nome, para nós conhecermos a Tua palavra como ela é, Senhor. Amém. Pai, abençoe o culto, pastor, a mensagem, Senhor, a ceia, Senhor, principalmente a ceia, Senhor, que é um momento onde nós reconhecemos a Tua graça e a Tua misericórdia nas nossas vidas, através da pessoa de Jesus Cristo, Pai. Abençoe esse corpo local, Senhor, que o Senhor possa sempre, Senhor, sempre estar, Senhor, com os Teus anjos ao nosso redor, nos protegendo e nos guardando. Obrigado pela Tua palavra agora, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, o pastor Cleiton estava semana passada, não, né, pastor Cleiton? Semana passada nós começamos a estudar o livro de Daniel. Então, hoje é a nossa segunda preleção, né, nosso segundo encontro, para estudarmos esse livro, que eu amo muito. Acho que é um dos livros que eu mais já li na Bíblia. Eu nem sei quantas vezes. E já estou lendo de novo. Né? Porque é um livro, como diria o Chaves, importantíssimo. É um livro muito importante. É um livro chave. É um livro mestre. É um livro que dá entendimento. Ele é como se fosse uma grade, em cima do qual todo o sistema profético, todo o conjunto profético se encaixa. Ele, em especial para o livro de Apocalipse. Mas é um livro importantíssimo na Bíblia. Tanto é um livro tão importante, né, a importância do livro de Daniel é tão intensa, é tão grande, que Satanás, eu não sei se os irmãos têm o hábito de ler esses comentários bíblicos, mas de todos os livros da Bíblia, o que você mais encontra crítica é a respeito do livro de Daniel. Né? A importância, eu não sei se o pastor Geraldo já leu, existe muita crítica em si. Não é, pastor Cliff? Você já viu a respeito disso? Que o livro de Daniel é bombardeadíssimo de crítica. Tem um sistema que chama alta crítica, ou crítica racionalista. Né? Isso começou em meados do século XIX. E eles bombardeiam o livro de Daniel, tenta desqualificar o livro de Daniel de todas as formas. Né? Ou seja, se o ataque de Satanás ao livro de Daniel é tão intenso, é porque é um livro muito importante. Se fosse um livrinho vagabundo, sem muita importância, Satanás nem ia ligar muito para ele. Tanto é que Satanás usa homens muito cultos, muito racionais, muito estudadíssimos, né, para fazer ataques a respeito da historicidade do livro de Daniel. Eles atacam os aspectos linguísticos do livro de Daniel. Eles atacam os aspectos filológicos do livro de Daniel. Filológico tem a ver com as palavras que são empregadas, a etimologia das palavras. Aí eles falam que esse tipo de leitura, que é a leitura apocalíptica, que se chama, né, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, eles se enquadram num estilo, num tipo de livro, chamado apocalíptico. Tem um livro poético, né? Tem um livro em prosa, tem um livro histórico, tem o livro doutrinário. O livro de Daniel e o livro de Apocalipse são livros apocalípticos. São livros que tratam primordialmente, principalmente, a respeito de assuntos escatológicos. Não sei se os irmãos sabem, mas escatos, étimos, significa inícios. Escatos significa fins. Né? Então a escatologia é a logia, é o estudo das coisas dos fins. Né? De como é que a coisa vai terminar. São os 20 minutos finais do filme. Você vem assistindo aquele filme há 50, 60 minutos, aí você quer saber como é que é o fim do filme. Se o mocinho vai ficar com a mocinha, se o bandido vai morrer, quantos tiros o bandido vai tomar, né? Se aquele dinheiro, sempre tem aquele, já viu aquele detalhe no filme? Mas e a mala de dinheiro que está lá no carro? Né? Você fica, tem um monte de coisa importante acontecendo, mas você está preocupado, né? Mas e aquele pacotinho de dinheiro que está lá no porta-mala do carro? O que vai acontecer com ele? Ele vai achar? É até o livro Contrabando, né? Eu fiquei, o filme O Contrabando,
que você me falou que é legal, eu e o Lulu assistimos esses dias, eu fiquei o tempo todo preocupado. Que pano é aquele lá na van? Que pano é aquele que eles largaram lá no fundo da van? Entendeu? O que é aquele pano, gente? Aquele pano enrolado lá, e era importante lá no final. 140 milhões de dólares valia aquele pedaço de pano. Eles achavam que era um pano qualquer, mas era um quadro de um cara famoso. Quando o filme acaba sem ter explicação para algum detalhe, você fica meio frustrado, né? O filme foi fantástico, mas você sabe assim, mas a menina não beijou o cara, né? Eles não ficaram juntos. Né? Mas a Bíblia não te decepciona nesse sentido, porque ela tem os seus livros escatológicos que nos falam. Tá, o crente morreu, mas e aí? Não, tem a ressurreição. O mal prevalece, mas aí não, mas Jesus vai vencer o mal. Mas e essa terra toda vai cair? Não, vai ter uma nova terra. Então existe uma doutrina, existe um conjunto de ensinos na palavra que apontam para como é que as coisas vão se consumar. Como é que vai ser o final da história. O que vai acontecer no final de tudo. E a doutrina que estuda essas coisas, né, dos finalmente, a doutrina dos finalmente, é a finalmentologia, é a escatologia. O irmão está querendo fazer uma pergunta? Quer se aproximar aqui do... Então, esse estilo de literatura, vamos dizer assim, que é o estilo apocalíptico, ele era muito característico do segundo século antes de Cristo, a época dos Macabeus. Os irmãos já devem ter ouvido falar da época dos Macabeus, quando os judeus estavam sob intensa perseguição dos gregos. Foi uma época em que existiu um tipo do anticristo chamado Antíoco Epifânio, que era um grego, que perseguiu muito Israel. Ele era muito cruel, ele era muito antissemita. Nós vamos estudar essa pessoa quando a gente estiver estudando o capítulo 10 e 11 de Daniel, daqui uns 20 anos. Daqui uns 20 anos aqui no púlpito a gente vai estar estudando sobre ele. Ele chegou ao ponto de sacrificar uma porca dentro do Santos dos Santos. Fala, o que o judeu mais odeia? Carne de porco. É uma hiperofensa um gentio entrar dentro do Santos dos Santos. A gente está vendo até isso lá em Apocalipse. Então ele, para ofender bastante, ele não somente entrou dentro do Santos dos Santos, como ele imolou uma porca em cima do propiciatório lá dos judeus lá. A porca, que aquele bicho é muito escandaloso, ele rasgando a porca em cima do Santos. Lá no propiciatório, onde se imolava um carneiro, né, um cordeiro sem defeito, tipificando a Cristo. O imundo do imundo do imundo do imundo. O judeu arrancou o cabelo de ódio e de raiva. Né? Pode fazer, não. Mas tinha que ser uma porca? Podia ser um porco. Não, uma porca. Foi uma porca mesmo? É uma porca. Já que é para ofender, vão ofender com força. Né? Ele pensava assim. Isso foi no ano 165 a.C. Eles celebram até hoje a festa da purificação, que foi, algum tempo depois, esse rapaz chamado Judas Macabeus, que tem até um livro que os católicos incluem na Bíblia deles, que é 1º e 2º Macabeus, mas que não são livros históricos, mas não são livros canônicos, né? Não fazem parte do cânon. E, como era uma época de perseguição, e na época de perseguição, Deus move homens para escrever mensagens falando, aguenta a mão aí que vai ter solução. Isso foi o livro de Apocalipse é assim, a igreja estava sob intensa perseguição e foi escrito lá no livro de Apocalipse. Na época em que Pedro escreveu a carta dele, ele falou, irmãos, eu sei que o negócio está difícil, mas Deus está no controle das coisas. E esse estilo de literatura, ele surgiu no ano 165, por volta do ano 160, 150, 170 a.C., exatamente por causa da intensidade da perseguição sob a qual os judeus estavam, aí surgiram muitos escritores que escreveram, alguns da parte de Deus, outros não, estimulando as pessoas, falando, não, Deus está no controle das coisas, vai haver livramento. E como o livro de Daniel, ele foi escrito 500 anos antes disso,
eles não acham possível que o livro de Daniel tenha sido escrito no século 7 ou 6 a.C. Muito provavelmente ele foi escrito no ano 165. Então existe esse tipo de ataque, por exemplo, ao livro de Daniel. O pastor está falando lá longe, inclusive. Porém, de uma maneira não autorizada por Deus. Eles até acrescentaram um braço na menorá, né? Mas deixa o irmão falar. Senão vai esquecer, né? Tô dormindo aqui já. Não, mas acho que você já quase respondeu a minha pergunta aí. Meio que não respondeu assim, vamos dizer explicitamente, mas é que você falou sobre Daniel ser perseguido o livro, né? Muito. Na hora que você falou, que você começou a falar. Mas por quê? Pelo alguns teólogos da igreja ou por judeus ortodoxos? Não, é por gentios inteligentes. Que tá. Não creem na possibilidade de milagres. Tá. Porque eles são muito empíricos. Eles são muito racionais. Então eles baseiam os argumentos deles em cima do que é palpável. Do que se pode ser provado. Através das leis da física, através da ciência, através das leis da química. Então, por exemplo, eles riem, acham um absurdo, porque realmente é impossível que o Sol pare. O Sol parar? O universo vai parar como? Que força é essa que faz o Sol parar? O da gravidade, o da matéria, o da antimatéria. Não existe lei física no universo que permita isso. É absolutamente impossível o Sol parar. Aí um rapaz chamado Josué vai e escreve um livro que fala que o Sol parou. Eles rolam no chão de rir. Eu falei, isso aqui é carochinha, isso aqui é lenda. É absolutamente impossível. Aí você chega no livro de Reis, Deus, para dar um sinal para o profeta, através do profeta Isaías, que o rei Ezequias ainda ia viver mais um pouco, o Sol anda para trás. Isso ia aniquilar o universo. A Terra girou ao contrário ou o Sol recuou. Alguma coisa aconteceu. É impossível. E a interatividade que existe entre os campos gravitáveis. Então o cientista lê isso, o universo ia deixar de existir. É absolutamente impossível a gente crer pela fé, porque nós sabemos, por exemplo, o Guilherme, meu filho, ele está estudando essa área aí de computação. Então ele faz coisas no computador que você fala, igual a gente vê lá no Facebook, né? Que bruxaria é essa? Como é que ele consegue fazer isso? Por quê? Porque ele está estudando o âmago do âmago do âmago do âmago da programação. Ele vai lá nos negócios chamados script, que é uma coisa que está lá atrás do programa, que está atrás do sistema operacional. Existem programas e os programas são feitos de linhas de redação. Ele vai lá e altera aquela linha de redação e faz com que o computador faça coisas que normalmente ele não faz. Aí você fala, que bruxaria que é essa? Que negócio é esse? Isso é impossível de acontecer. Mas é porque ele é programador. Então Deus é programador. Né? Ele sabe mexer nos scripts do programa que está rodando de maneira que essas coisas aconteçam. É absolutamente ridículo para um cientista, para uma pessoa que faz a crítica, né, do texto bíblico, baseado na razão, porque as doenças elas são um processo. O Cliff que o diga, né, Cliff? As doenças elas são um processo. É algo que vai se estabelecendo no organismo e vai havendo uma proliferação da bactéria e coisa e tal, até que se estabelece um estado patológico. Aí você chega em Êxodo 6, Deus fala assim para Moisés, enfia a mão na blusa. Ele enfia. Tira. Está com lepra. Mas assim, de um segundo para o outro, a lepra, a mão ficou branca, mas ficou branca mesmo, de tanta lepra. Aí Moisés apavorou. Enfia a mão de novo na blusa. Tira. Sem lepra.
Onde? Como é que a lepra aparece e some assim, pim, pim? Mas é porque Deus vai lá no programa do Moisés, nos scripts dele lá, altera e desaltera. Ele é o programador. Ele programa esse universo do jeito que ele quiser. Não tem nada impossível para Deus. Então a gente crê pela fé. Como é que alguém que vai jogar 3 jovens na fornalha, só de chegar perto da fornalha, ela está tão quente? Vocês já chegaram perto dessas fogueiras muito quentes? Às vezes o fogo está lá do outro lado da esquina, só vocês chegando perto, você já vai sentindo o calor. Né? As ondas de calor já estão ao redor ali daquela fogueira. Você não precisa nem chegar perto. Só de chegar já a alguns metros, seus cabelinhos já começam a feder queimado. Já começa a buscar. Então os caras que jogaram o Sadraque, Mesaque e Abdenego dentro da fornalha, só para cumprir a ordem do rei, se não morre, fala, vai lá e joga os 3 na fornalha. Os caras que jogaram eles na fornalha já queimaram só de chegar perto da fornalha para jogar eles lá dentro. Os caras já derreteram no chão. E os 3 rapazes ficou lá passeando, né? Caminhando eu vou para Canaã. De boa, andando lá dentro do fogo. E quando tiraram o Nabucodonosor, ué, eles não morreram derretidos, não? E tira eles lá, não tinha nem cheiro de fumaça na roupa. Não tinha nem um cabelinho chamuscado. Como é... Aí o cientista lê isso, ele ri. Você cair lá dentro de uma cova de leão e ficar penteando o cabelo do leão e pondo Maria Chiquinha, né? Fazendo dread no leão lá, o Daniel lá, de boa lá. Mas aí, leão, como eu estava te contando, lá na tribulação vai ter um rapaz, aí ele ficou pregando lá para os leões lá, conversando, fazendo dread no leão, pondo Maria Chiquinha, brincando de boneca com o leão. Isso é impossível. Parece que o Marcelo ia fazer um comentário. Já foi respondido? Então, a crítica, os críticos, porque eles não creem no sobrenatural e porque eles não creem no milagroso, Satanás usa esses homens que creem que é absolutamente impossível existir milagre. É absolutamente impossível alguma coisa milagrosa fora das leis da física, das leis da ciência acontecer. Aí eles caem em cima do livro de Daniel e tentam destruí-lo de todas as formas. Tentam destruí-lo historicamente, linguisticamente, filologicamente, teologicamente, exegeticamente. Porque aparecem 4 palavras lá em Daniel, que são aqueles 4... Tem uma lista de instrumentos musicais. Quando a gente estiver estudando Daniel 3, o Nabucodonosor vai mandar fazer uma estátua de 27 metros de altura por 2,70 de largura. 27 metros de altura. Um prédio de 9 andares, de ouro. Né? Com a carona dele lá, né? O Nabu. Ele se achando, ele se tendo certeza. E vai mandar o planeta adorá-lo. Nós vamos ver, é muito interessante. Existe um paralelo entre Nabucodonosor e o anticristo. Existe um paralelo entre o período de vida de Nabucodonosor e a tribulação. Existe um paralelo entre a adoração à estátua de Nabucodonosor e a estátua da besta lá na tribulação. Existe um paralelo entre o livramento de Sadraque, Mesaque e Abdenego e as asas que é dado para a mulher para ela fugir da perseguição do anticristo no deserto lá na tribulação. Então, é um sistema de adoração político-religioso. Né? Eu até citei isso já quinta-feira, dando uma antecipação. É tipo aquelas coisas que acontecem lá acontecia na União Soviética, acontecia lá na época do Mao Tse Tung, que a Elaine até citou o olho que tudo vê, né? A questão do Big Brother. Né? E antes, falou, e quando tocarem os instrumentos, todo mundo vai ter que se prostrar. Né? Quando tocar o pífaro, quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e da gaita, aí todo mundo se prostra. 6 instrumentos, olha o 666 aí. Né? 4 dos nomes desses 6 instrumentos eram palavras gregas, que era um país que na época ainda não tinha influência. Né? Quem mandava no mundo na época era a Babilônia. Nós estamos aqui no ano 602 a.C., 600 a.C., e a Grécia só ia mandar no mundo
daí a 270 anos. Então eles acham pouco provável que Daniel pudesse ter acesso a essas palavras para poder tê-las inserido aqui no livro. Mas eles esquecem da questão do intercâmbio cultural que havia, porque a Babilônia ela era um país hiperculto, hiperculturizado, com a literatura riquíssima, com a biblioteca vastíssima, que era o conhecimento que eles iam colecionando à medida que eles iam conquistando o mundo. Chegava, conquistava um país e absorvia a cultura desse país. Então eles falam, está vendo o livro de Daniel? É um livro que não é mentiroso. Dizem que ele foi escrito no ano 600 a.C., mas na realidade ele foi escrito no ano 160 a.C., porque ele emprega 4 palavras que na época não existiam, ou eram pouco comuns. Mas a argumentação é o seguinte: se as quatro reles palavras gregas que ele emprega aqui no capítulo 3, que foram empregadas porque ele teve acesso a essas palavras por causa da interatividade cultural da Babilônia com as mais diversas culturas, inclusive a grega. E ele era um homem muito culto, nós vamos ver isso. Inteligentíssimo. Deus deu uma inteligência sobrenatural para Daniel. Fruto da fidelidade dele e para cumprir os propósitos para os quais Deus iria chamá-lo, o seu ministério profético. Então, a destruição do argumento do crítico é: então, se o livro Daniel foi escrito não no ano 600, quando a Babilônia mandava, mas no ano 160, quando os gregos mandavam, o que espanta é que ele tenha usado só 4 palavras gregas, numa época em que imperava o grego. É o contra-argumento. E eles tentam destruir, porque as profecias de Daniel, elas são tão detalhadas, a gente vai ver isso em Daniel 10 e 11, elas são tão absurdamente detalhadas, que eles acham impossível que alguém possa ter escrito tantos séculos antes, de uma forma tão detalhada. Aí eles fazem uma crítica que eles chamam de vaticínia post-eventum. Né? Ou seja, ele vaticinou, ele escreveu depois que o evento já tinha acontecido. Ou seja, o que ele escreveu não é profecia, é história. Ele não escreveu 500 anos antes de acontecer. Ele escreveu foi 300 anos depois de acontecer. E para aparecer, né, que eles até creem que não foi Daniel que escreveu o livro de Daniel, mas que foi alguém sob pseudônimo, porque era comum no século 2 a.C., lá no ano 160, nessa época do surgimento da literatura apocalíptica, que as pessoas escrevessem sob pseudônimo. Pseudônimo é como a Helene escreveu um livro, e na capa do livro ela escreveu assim, escrito por Maria de Lourdes. Né? É o pseudônimo. O Fernando Pessoa, não sei se os irmãos têm esse conhecimento, era um português, agora de 100 anos atrás, muito inteligente. Ele escrevia sob 6 pseudônimos. Ele escrevia em 6 estilos diferentes, com 6 nomes diferentes. Eles só descobriram essas coisas depois que ele morreu. Você já leu a respeito de Fernando Pessoa? Um gênio, né, da dramaturgia portuguesa. Português com certeza, pois. Né? Então ele era inteligentíssimo. Ele escrevia. Por exemplo, existem livros dessa época dos anos 160 a.C., que se chama, por exemplo, o livro de Enoque. Enoque já viveu lá antes de Adão. Mas uma pessoa escrevia sob o pseudônimo de Enoque, sob o pseudônimo de Baruque. E eles criam que quem escreveu o Daniel foi alguém que viveu 400 anos depois de Daniel e que escreveu sob o pseudônimo de Daniel, e que para forjar e fazer a gente pensar que a Bíblia é alguma coisa que presta, eles escreveram isso. Ah, já aconteceu. Dom Pedro I proclamou a independência e Marechal Deodoro proclamou a república. Mas ele escreveu isso depois que aconteceu. Só que ele falou assim, eu, o grande profeta de Deus, aqui no ano 1000 a.C., eu estou vendo aqui, ó, um rapaz chamado Pedro I vai proclamar a independência e um Marechal Deodoro vai proclamar a república. Está vendo como é que eu sou um profeta dos bons? Mas não era. Ele não era profeta, ele não escreveu profecia, ele leu o livro de história e escreveu fingindo que era profecia. Eles creem assim. Porque eles creem que é impossível alguém profetizar com esse detalhamento. Mas aí, mais uma vez, o crítico entra em contradição. Ele não consegue se sustentar. Tudo bem.
Então quer dizer que o livro de Daniel não é um livro profético, ele é um livro histórico. Ele contém um argumento que é uma vaticínia post-eventum, né? É um vaticínio depois do evento. Ele escreveu depois que aconteceu, no ano 165 a.C. O máximo que eles conseguem empurrar o livro de Daniel até o ano 165 a.C. Aí eles falam assim, então o que você me diz do capítulo 9? Porque o capítulo 9 profetiza a morte do Messias. O Messias será morto depois das 62 semanas e já não estará. Então tem pelo menos uma profecia nesse negócio aí. 184 anos antes, pelo menos, o Daniel falso acertou uma. O Daniel, já que usando a linguagem do crítico, né? Então, e essa aí, como é que vocês me explicam? Não, sabe como é que é? Vai chover hoje? Aí eles não tem como explicar isso. Como é que pelo menos uma profecia sobreviveu? Porque por mais que Satanás argumente, os argumentos dele sempre são falíveis. Eles nunca contêm uma consequência total. Não, pode terminar, já terminou. Terminei. O seu tópico. Total, ponto. Então, você falou que o livro de Daniel, quando eu perguntei, né, ele é criticado e tal, pelo fato pelos inteligentes, né, os gentios, né, dotado de QI. Nós vamos estudar as 4 palavras hebraicas. Os gentios, né, não nascidos de novo, lógico, dotados de QI. O que acontece? Aí você falou sobre milagres, tal, você citou o sol, né, questão do sol, milagres, né, e aí veio na minha cabeça ali algo que ocorreu comigo, né, para os cientistas de plantão, né. Eu já até li um livro que chama Daniel na Cova dos Críticos. Então, aí nessa questão do milagre que você falou, né, sobre a questão do sol e tal, né, mas tem outros milagres também, né. Então, nenhum deles nunca aconteceu, isso tudo é mentira. Então, é mentira de crente. Então, você estava falando, me ocorreu uma coisa ali na minha memória, né, para os cientistas de plantão, que teve uma vez que eu estava, né, sem camisa no fogão, mas também eu acho que é questão de unção, né, esses 3 que estavam lá, né, na fornalha, né, questão de unção, é questão de unção também, né, você está ali no momento ali, né, com Deus, né. Então, e nesse dia aí eu estava lá na minha com Deus, tranquilo, né? Eu lembro que estava até lá um hinozinho tocando lá, não lembro qual. E eu fritando o meu bife de fígado. Imagina um bife de fígado no óleo, fervendo mesmo na frigideira. Acebolado ou sem cebola? Com cebola, que eu amo cebola. Eu também amo Entendeu? cebola. Bife de fígado tem que ter cebola, né? Tem que ter. Então, sem cebola aí o que acontece? E eu lembro que eu estava de camiseta regata, entendeu? Mas o que acontece? E na hora você sabe, né? Se você não tampar, e eu não tampei suja o chão todo. Não, mas jogou óleo fervente no meu rosto, em tudo, assim, no meu braço, no meu rosto, e não ficou uma queimadura sequer, nem ardume, não senti nenhum ardume e não ficou nenhuma queimadura. É porque Deus tem um pensamento, né? Essa beleza é intouchable. Obrigado. Seus olhos toca na beleza do meu filho. Seus olhos são realmente espirituais. Porque... Não, o seu é que é bonito. O olho dele é bonitão. Entendeu? Bom, então, eu queria deixar isso aí para os cientistas de plantão, né? Que por acaso estiverem na internet, né? Como é que eles me explicam, né? Como que explica isso? Porque era para mim sentir um ardume, né? Ferronho e ficar queimadura. Porque imagina o óleo na frigideira fervendo com uma situação dessa, né? De um bife lá que estoura. Né? Realmente, literalmente, estourou. Jogou óleo todinho no meu rosto e no meu braço. E não ficou nada. Então eu queria deixar isso aí, né? É o livramento. Dentro do que você falou sobre Daniel, tudo bem, não tem nada a ver, mas tem a ver. Né? Que é a questão do milagre. Né? O mesmo Deus que impediu Sadraque, Mesaque e Abednego de queimar, te impediu você de eu sofrer queimadura. Porque ele é especialista então, em queimadura. Então eu queria que os cientistas de plantão explicassem isso, né? Que ocorreu comigo no século XXI. Não explica. Não explica. Mas só para fechar essa questão da crítica, para nós que somos da fé, que a gente vive pela fé, a gente não vive pelo que vê.
só tem um versículo só que já é suficiente para autenticar o livro de Daniel. Né? É o suprassumo da autenticação. É o máximo da autenticação. Jesus se referiu à profecia de Daniel, lá em Mateus 24:15, falando assim, de que falou o profeta Daniel. Acabou. Se Jesus falou, ele era profeta, e ele acerta o que falou, porque foi eu que falei através dele, chega. Não precisa provar, não precisa de arqueólogo. Apesar que os críticos criticam, né, uma das grandes críticas é, nunca existiu um tal de Belsazar. Né? E era lá o ano 1858 e nunca ninguém jamais na história tinha ouvido falar desse tal de Belsazar. Aí eles caíram em cima do livro de Daniel. Tá vendo? É mentiroso esse livro, eles chutam as coisas. Passaram mais uns anos, os arqueólogos tá escavando lá na Babilônia e falaram, ó, achamos o nome de um tal de Belsazar aqui nas plaquinhas de argila de 3.000 anos. Aí os críticos. Ficaram triste, né? Ah, não, achou Belsazar, tudo bem. Só que aqui, no livro, está falando, né, isso lá no Daniel, da Escritura da Parede, o Belsazar, na época que está falando aqui que ele governava, quem governava era um tal de Nabonido. E aí? Como é que fica? Tá vendo? Existia, não, eu aceito, existia o Belsazar, mas não era ele que mandava. Aí o arqueólogo escava mais um pouquinho. Ó, achamos aqui umas plaquinhas que falam que o rei Nabonido, ele tinha uns problemas de depressão, ele era meio doidão. Então, ao invés de governar, ele se refugiou numa cidade chamada Ribla e deixou o filho dele tomando conta do império. Por isso que Belsazar, quando aquelas mãos escrevem lá na parede, lá, né? Medido fosse achado em falta, ele faz a promessa para Daniel, ele não oferece o segundo melhor lugar no reino. Ó, quem descobriu o que está escrito aqui na parede vai ser o terceiro no reino. Ele não poderia oferecer o segundo lugar, porque ele já estava em segundo. O primeiro é o rei doidão lá, aposentado antecipadamente, escondido na cidade de Ribla. O Belsazar, ele era rei, mas ele não era rei, ele estava rei. O rei era o pai dele, internado, e ele ali mandando. E ele era o segundo, então ele oferece o terceiro lugar no reino. Né? Ele era o procurador, o curador, né? Ele estava... É porque o pai dele estava impossibilitado de exercer o mandato, então ele era o suplente, né? O tutor, o curador. É por isso que eu acho interessante as coisas. Eu tenho um vizinho lá no meu salão, lá no salão onde eu trabalho, eu tenho um outro vizinho também que é cabeleireiro, e ele era, ou é, não sei, ele não está, parece que no caminho correto, parece que está um pouco fora, pastor de uma igreja. E conversando com ele a respeito da palavra escrita, ele comentou comigo, compartilhou comigo, dividiu comigo a forma como a gente deve, pelo menos a princípio no entendimento dele, ler a palavra de Deus. Ele ainda me perguntou, Marcelo, como é que você faz para ler a Bíblia? Como é que você faz? Eu falei, olha, eu estou com uma certa dificuldade porque a minha Bíblia ela não tem referências. Ela é princípio e fim. E isso me incomoda, porque de repente você quer saber a respeito do fulano, do ciclano, do beltrano, mais detalhadamente, porque essas referências exatamente te dão essa ligação. Ah, o fulano era atleticano. Ah, mas ele jogava na ponta direita, está do outro lado. E você vai juntando isso e vai tendo um clareamento melhor. O que eu também acredito que seja bacana. E ele comentou comigo e falou, não, você está errado. Eu falei, como assim? Você está querendo comprar uma outra Bíblia? Eu falei, estou querendo comprar uma Bíblia que tenha referência. 7 logo. Ele falou, não compra não. Fica com a sua. A primeira leitura que você faz da Bíblia é direto. Né? Não fica preocupado com referência, porque tem certas referências, e até lembrando também do estudo que você deu a respeito de satanologia, que eu inclusive recomendo também, é muito bom. Se você não tem, procura.
a respeito de... eu já estou esquecendo. Mas o importante que a Sociedade Bíblica põe lá. Então, esse negócio de comentário, é uma coisa pessoal, eu respeito, porque isso te leva para um outro caminho. É como você Muitas disse, vezes. nós estamos pela fé. Então a gente tem que se basear nas coisas que já estão ali, feijão com arroz, e que a gente absorveu, porque cada um tem uma capacidade maior ou menor de absorção da palavra de Deus. Né? Então essa coisa de comentário, que o fulano acha que não é, porque o Daniel é isso e aquilo, é meio complicado, na minha opinião. E só comentando isso a respeito também dessa coisa da leitura da palavra. E se há realmente uma problemática, porque como você falou no seu estudo lá a respeito de Satanás tentando Jesus Cristo, ele pega um pedacinho aqui com um pedacinho lá, e na realidade não é a verdade. Então isso é que começa a complicar, se você quiser comentar a respeito. Se você gosta de comer o sanduíche purão, você come. Se você gosta de encharcá-lo de ketchup e mostarda, você põe. Então é questão de preferência. Eu acho que quanto mais complicado, melhor. Eu gosto de complicar bastante a coisa. Porque eu falei agora, Espírito Santo, como é que você vai fazer aqui? Desfaz esse nó na minha cabeça agora, que eu quero saber como é que resolve isso. Já tem pessoas que gostam da coisa um pouco mais simplificada. Realmente, nas Bíblias, nem todos os cruzamentos de informação, as referências que são lançadas, são muito sadias, são muito boas. Às vezes cruzam as coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque é um cruzamento superficial, são cruzamentos e referências que são feitas de uma forma assim, superficial. À primeira vista parece que o texto que une uma coisa com a outra, mas na realidade não une. Mas, como me citou a Elaine há algum tempo atrás, até uma Bíblia sem referência nenhuma, não precisa nem ter divisão de versículo e capítulo, não é problema para o Espírito Santo te ensinar. Eu gostei muito daquela frase. Porque a Bíblia é o único livro que você lê acompanhado do autor. É bacana essa frase, né? Ou seja, quando você lê Carlos Drummond de Andrade, o coitado já morreu. Ele não está lá do seu lado falando para você, puxa vida, mas que negócio é esse de pedra no caminho aqui, gente? Ô, Carlos Drummond, o que você quer dizer com esse trem aqui, hein? Ele não está ali para te responder, né? Tinha uma pedra no caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Ele escreveu isso. Mas que pedra é essa? Era uma pedra sedimentar? Era uma pedra vulcânica? Era uma pedra metamórfica? Que tipo de pedra era esse? Eu já ficaria curioso. Qual que era o volume dessa pedra? Essa pedra obstruía totalmente o caminho ou parcialmente o caminho? Era uma pedra suficiente para que eu tropeçasse nela ou para que eu não conseguisse passar por ela? Qual que era a cor da pedra? A pedra era porosa ou sólida? Ou ele era de quartzo? Ele não está ali para me responder. Ele já morreu. O Camões já morreu há mais tempo ainda. Aí você vai lá ler os versos de Camões, que eu até te comentando a respeito dele outro dia com a Raquel ao telefone, que é muito chato. O livro de Camões é chatíssimo. É o tipo do livro que eu já li um monte de coisa a respeito do livro, mas não leio o livro. Que é em forma de poema e tal, é uma coisa meio chata. Mas o Camões não está ali para te explicar o livro. Já o Espírito Santo, que moveu homens santos igual a enxurrada leva o palitinho do picolé. Lembra do Valdemar ensinando isso para gente? Como diz ele, Valdemar é coisa do meu pai, né? Então, a enxurrada vai levando o palitinho, o Espírito Santo foi conduzindo os homens santos, foi inspirando os homens santos. Eu estou citando Pedro aqui, que fala que nenhuma profecia é de particular elucidação, porque homens santos falaram movidos pelo Espírito de Deus. Então, na realidade, apesar que a mão que segurou a pena, né, a caneta, foi o Daniel, foi o Isaías, foi o Josué, foi o Moisés, na realidade o autor é o Espírito Santo. E ele é Deus, e ele é vivo, e ele é eterno, e ele nos habita, e ele está presente. E ele está ensinando cada um de nós aqui, apesar de quem está falando sou eu, mas quem está ensinando é o Espírito Santo, porque eu estou falando de um livro que ele escreveu, não fui eu que escrevi. Então ele é que é o autor, ele é que é o professor. É a respeito dele que Jesus Cristo falou lá em João 16, que ele vai vos lembrar as coisas que eu falei e ensinei, que ele vai falar para vocês a respeito das coisas lá do futuro,
E Ele é que vai encher a sua boca e a sua mente. Então, conforme a Elaine falou, isso eu vou levar para o túmulo, né? Se é que eu vou para o túmulo. Né? Com esses olhos que a terra não há de comer. Alguém citou isso uma vez, né? Não sei se foi o Carlos Augusto. É que tem um pastor desses que prega aí na televisão, que ele prega falando o seguinte: com esses olhos que a terra não há de comer, né? Porque ele quer ser arrebatado. Então, se é que um dia eu vou para o túmulo, que eu tenho esperança de não ir, eu vou levar essa frase, que a Bíblia, a palavra, é o livro que você, é o único livro que você lê acompanhado do autor. Então, se tem referência, se não tem, se a sua Bíblia não é nem numerada as páginas, não faz falta nenhuma. O importante é o texto. E o próprio Espírito Santo é que vai cruzar as informações para você, viu, Marcelo? Você está lendo lá o livro de Daniel, mas no que você lê aquele livro ali, o Espírito Santo fala assim com você: parece que aquele outro negócio que eu escrevi lá em Mateus, né? Aí você corre em Mateus. Eu até, não sei se alguém já viu. Normalmente quando eu leio a Bíblia eu fico assim com 5 dedos assim marcando. Assim, às vezes tem que pôr o nariz. Nossa, é mesmo, olha aqui. Crônicas tem a ver com Salmo. Nossa, aí me lembrou o livro de... E esse versículo de Daniel, tem aquele de Mateus também. O Espírito Santo vai gerando o cruzamento das informações. Sim, claro. E os melhores comentários são aqueles que o Espírito Santo sopra na sua orelha. Existe muita crítica a respeito do Êxodo. Não, pois é. Inclusive, até lembrei de uma interessante. Acho que eu já citei isso para os irmãos. Porque os críticos falam assim: né, esse Moisés é um mentiroso. A Bíblia é coisa mentirosa. Como é que um povo vai passar no mar, vai abrir? Isso não existe. Né? Na realidade, o que acontece é que naquela época batia um vento ali, empurrava tanta água que a água ficava rasinha. Batia ali na canela só. Então, no dia, eventos naturais, né? uma conjugação de fatores eólicos, com geológicos, com não sei o quê. Aí o vento bateu, e naquele dia que aquele povo lá atravessou o Mar Vermelho, ele estava rasinho. Tinha ali um palmo de água. Aí fala que abriu o mar, abriu coisa nenhuma. Isso é algo que eu li alguma época aí. Não, isso foi um irmão chamado Firmino. Ele era meio analfabetinho assim, mas ele tinha uma inteligência espiritual tão grande, né? Eu lembro que uma vez a gente estava na porta do Mineirinho, ou do Mineirão. Em 1982 teve um conjunto de rock que veio aqui em BH chamado Kiss. Né? E houve você lembra quando, você não era crente na época, né? O Kiss esteve aqui e foi uma pressão muito grande dos crentes, você lembra? Os crentes foram para a porta do Mineirão, ungiu o Mineirão, orar, porque falava que o Kiss significa Knights in Satan Service, que eles eram muito do diabo, e os crentes pegaram no pé desse conjunto de rock, e não conseguiu ter o show, as caixas de som dos caras quebraram, explodiram. Mas foi muito interessante. E a gente lá na porta do Mineirão, evangelizando. Os roqueiros doidão chegando com maconhado lá e a gente pregando para os caras. Aí teve um rapaz que falou que esse Firmino assim: ô rapaz, poxa, não tem nada a ver. É só brincadeira, é só rock and roll. Kiss, inclusive, significa beijo, que é um ato de carinho. Esse Firmino, ele só deu uma pensadinha assim, falou: mas Judas traiu Jesus com um beijo. Entendeu? Ele tinha uma inteligência assim. Aí uma vez uma pessoa criticando: esse negócio de Bíblia é tudo mentira, isso é conta carochinha. No dia que Moisés e aquela turma atravessou o mar lá, o mar estava raso. Tinha um vento, que eu já li a respeito disso, era um vento que vinha, não sei o quê, e bababá, e a água ali tinha só um palmo. Esse Firmino só pensou assim, né? Tinha aquela inteligência espiritual. A sua fé é maior que a minha. Porque o meu Deus abriu o mar para os judeus passar. E o seu Deus conseguiu afogar Faraó e aquele monte de cavalo num palmo d'água. O seu Deus é maior que o meu, então
Como é que afoga cavalo, faraó, exército com um palmo d'água? Então, para toda crítica tem a contra-crítica, né? Mas é assim mesmo que a coisa funciona. O lance é, você não baseia a sua fé em fatos paleontológicos, arqueológicos, filológicos. Você baseia porque está escrito. Está escrito, eu creio. Né? E mesmo porque a maioria das coisas que parecem as mais difíceis de acreditar, o Senhor foi e confirmou com uma opinião dele. Como é o caso dele ter citado Daniel em Mateus 24:15. E eu não sei se os irmãos se lembram que na semana passada nós estabelecemos que a estrutura do livro ela não é baseada como se faz normalmente em cima de uma análise superficial do livro. Porque os 6 primeiros capítulos do livro de Daniel, eles são históricos. Eles contam histórias mesmo. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já os capítulos 7, 8, 9, 10, 11 e 12, eles já são mais proféticos. Então, normalmente, se divide o livro de Daniel em capítulos históricos e capítulos proféticos. Mas a verdadeira divisão do livro de Daniel, a melhor divisão do livro de Daniel, ela tem que se fazer em cima das línguas com as quais o livro de Daniel foi escrito. E o livro de Daniel foi escrito tanto em hebraico como em aramaico. Hebraico é a língua do judeu. Nós falamos português. O Cliff, que veio do norte, ele fala inglês. Aquele irmão, né, ele fala Shukran. Né? O Salim e a Mona. Eles não falam. Ela até falou, né? Obrigado. Ela achou muito difícil aprender. Obrigado. Né? Ela te falava com dificuldade. Você lembra aquele dia na sua casa, ela comentando? Ela acha muito mais fácil falar Shukran. Ao invés de obrigado. Obrigado é meio difícil mesmo, né, Cliff? Thanks é bem mais fácil, né? Thanks. Obrigado. Então, o judeu fala o hebraico. Ele se comunica em hebraico. Mas, na época, existia uma língua chamada de língua franca. Né? O livro de Daniel pode-se dizer que ele é como se fosse um escrito particular. Eu não sei se vocês já entraram em sites que é escrito em sânscrito, antes que o Google Tradutor traduza, né? Quando você bate o olho na página, está tudo em mandarim, está tudo em coreano, tudo em tailandês. Você bate o olho e você não entende nada. É um monte de rabisquinho de círculo, aqueles garranchinhos. Você só acha bonito, mas lê ali você não lê nada. A única parte que você lê ali são os números e as pequenas frases em negrito que estão em inglês. Está lá, Apple. Oh, essa parte aqui eu entendi. Não é? Porque o inglês é uma língua que todo mundo conhece. O rapaz vem da Suécia, ele vai... Thank you. Ah, o thank you eu entendi. É uma língua que todo mundo conhece. Normalmente a pessoa que se relaciona internacionalmente, ainda que ele fale mandarim, que ele fale português, que ele fale sueco, que ele fale croata, ele também tem que saber falar inglês, porque senão ele não se comunica. Então é uma língua franca, é uma língua universal, é uma língua comum, é uma língua que todos sabem. Se você quer se comunicar e você vai para a Índia, você não precisa aprender indiano, que deve ser muito difícil. Basta você saber inglês, que você vai encontrar alguém lá que sabe falar inglês. Em qualquer lugar do mundo que você for, necessariamente, isso deve até acontecer com vocês lá na África. Você chega lá, eles falam o dialeto jualês, que só tem 5 pessoas que falam no planeta, né? É só aquele pessoal que vive debaixo daquela árvore, lá naquele cantinho do Congo, que sabe falar aquilo. Ninguém sabe. Mas se tiver um rapaz que sabe falar inglês, vocês conseguem se comunicar com ele. Então o livro de Daniel é como se fosse assim, um livro particular que tivesse sido escrito num dialeto africano, num dialeto lá da China, que a China, além do mandarim, tem milhares de dialetos, conforme a região onde você vai. Se você vai para as Gerais, eles lá falam geralês. Se você vai lá para o sul, eles falam gauchês. Se você vai ali para a região nordeste, eles falam nordestês, oxente, vice. Né? Então,
tem os dialetos na China, na Índia, na África, que só eles lá que conhecem. É uma tribo só que fala. Então o livro de Daniel é como se fosse um livro escrito nessa língua particular do judeu, o hebraico. Mas, de 2:4b até 7:28, ele é escrito em aramaico. Aramaico era o inglês da época. Era a língua franca da época. Era a língua universal da época. Porque comprar e vender, todo mundo compra e vende. Ganhar dinheiro, independente de você ser sueco, de você ser suazilense, de você ser brasileiro, de você ser paraguaio, de você ser chinês, te interessa. O dinheiro é comum, todo mundo tem interesse pelo dinheiro. E para se fazer dinheiro tem que se comercializar. E para se comercializar, a gente tem que se comunicar. E para se comunicar, você tem que se entender. E para se entender, tem que ter uma língua que eu saiba e você saiba. Senão eu cheiro. Aí o outro, what? Ele fala em gebolês, eu falo em grebelês. Como é que a gente vai fazer negócio? Aí ele aprende inglês, eu aprendo inglês, a gente consegue conversar. How much? Two. Aí a gente consegue conversar. Na época o aramaico era assim. Ele era aquela língua que todo mundo aprendia para poder comercializar. Era uma língua universal, era o inglês da época. Então o livro de Daniel, ele se divide entre as partes escritas em hebraico, porque é um assunto que interessa para o judeu. É particular nosso. Assuntos nossos. É aquela conversa que só o Geraldo e a Elaine conversa. Eles não vão ficar assim conversando, mãe amor, nós vamos fazer a lasanha na panela rosa ou na panela azul. Isso não é da minha conta, não. Se quiser, você faz até no chão. Para mim, tanto faz, eu não vou comer dela mesmo. Mas para eles é algo particular deles lá. Eles têm as conversas particulares. Todo casal, toda família, na empresa tem lá, falando, não, mas nós vamos imprimir essa planilha em Excel 97, 2003, tanto faz. Você imprime do jeito que você quiser. Se você quiser escrever com giz no chão, você escreve. Não é problema meu. Eram assuntos particulares de Israel. Capítulo 1, capítulo 8, 9, 10, 11, 12. Já a parte que tange, que tem a ver com os gentios, as profecias, quando Deus revelou para Daniel o plano que ele tem a respeito das nações. O que eu vou fazer com o Brasil? O que eu vou fazer com a Babilônia? Aí ele escreveu numa língua que qualquer um poderia entender. Aí ele escreveu em aramaico, que é Daniel capítulo 2:4b até 7:28. Daí o porquê de ter o aramaico e de ter o hebraico em Daniel. Porque em hebraico as partes que dizem respeito ao plano de Deus para Israel. E em aramaico as partes, as profecias que Deus revelou a Daniel que tem a ver com as nações. Então a melhor divisão do livro de Daniel é as profecias dirigidas às nações e as profecias dirigidas a Israel. As dirigidas a nações em aramaico. As dirigidas a Israel em hebraico. Amém? Podemos